Meus irmãos, graça e paz para todos vocês aí que estão acompanhando, mais esse vídeo aqui comigo. Hoje nós vamos estar aqui falando da busca interior, tentar entender qual é a nossa busca, o nosso propósito, a nossa finalidade, com que maneira, a gente tem que buscar isso. Eu vou estar fazendo uma mescla, tá? Eu vou estar aqui fazendo uma leitura da parte final, do trecho final do capítulo 6 de Mateus e adentrando no capítulo 7, tá? É muito importante a gente começar a se questionar quanto a isso, saber a nossa busca. E também uma questão que existe aqui nesse capítulo 7, deixa eu pegar uma folha aqui, que é justamente a interpretação que é dada, Dizem, tá? Que se trata de pedidos, do como você pede. Só que eu gravei um vídeo anterior mostrando claramente, comprovando por meio da leitura que o capítulo 6, perdão aí pela tremida aí da câmera, tá? O capítulo 6 que trata dessa questão do como pedir, em oração, que nós já desvendamos esse sentido. E no capítulo 7 é mais espiritual. Como é que fala assim? Uma explicação que Jesus traz no sentido de compreendermos verdadeiramente o como iremos alcançar aquilo que lá atrás ele falou, Sendo que aqui também vamos estar explicando a parte que Jesus menciona lá, inclusive no capítulo 5, versículo 17, que ele não está aqui para abrogar nem alterar, a lei e os profetas, Então aqui a gente vai estar fazendo uma mescla, uma correção da compreensão, por assim dizer, porque eu acho que isso não foi captado verdadeiramente, Jesus tenta colocar nesse contexto aqui o que de mais valioso nos é para incorporarmos mesmo essa atitude de busca, que nada mais é do que o que é mais precioso em nós. A gente vai estar falando dessa questão preciosa que é o reino de Deus, que por meio do Espírito, as correções, que nós devemos ter dentro de nós, para assim nós começarmos a elevar-se espiritualmente falando, e com isso, agregado, claro, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, que aí é do capítulo 6 que a gente vai tratar, ok? Então, eu vou começar aqui no 7. Aí eu vou fazer um retorno para o 6, voltar para o 7 e depois vou lá no capítulo 5, porque tem essa questão que Jesus comenta que não está aqui para abrogar, lá no capítulo 5, tá bom? Ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, querido Deus, fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por mais esta feliz, rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, ó Pai. Peço a Ti, Senhor, que possa nos proporcionar entendimento. Abra nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, que o Senhor possa falar por meio de minha boca, ó Pai. Que possamos escutar, interpretar, compreender por meio do saudoso Espírito Santo, a quem o vosso Senhor nos concedeu a companhia para todo o sempre. Amém. Então vamos lá. Para você que não está inscrito no meu canal, eu peço a sua gentileza de se inscrever e também, claro, compartilhar,
Se gostou, com certeza, né? Dá um like e compartilha, porque eu acho que é muito importante para nós, né? Ter um esclarecimento, nem que seja mínimo, né? Mas que acrescente no nosso trajeto, no nosso caminho, que é essa busca aí de enriquecimento espiritual. Amém? Então vamos lá. No capítulo 7, ele começa assim: Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Né? Veja, Jesus aqui está falando, né, diretamente para aquele que mais se interessa pela né, problemática do outro do que em si mesmo. Já se eleva, essa pessoa que mais se preocupa com o outro, ela acredita que já tem um senso moral elevado, já é perfeito, né? E a gente tem que retirar isso de nós. Não somos perfeitos. Temos que ser humildes nesse sentido. E o quesito aqui, a palavra humildade, não é aquela que você é pobre, que você é simples. Não. A humildade está na compreensão do que você também pode ser capaz de fazer o errado, né? Temos que ter essa humildade, né? De entender que nós não somos melhores que ninguém. Né? Jesus Cristo, na lava-pés, né? Ele nos ensinou isso para os seus discípulos, né? Os apóstolos, e mostrou isso para a gente, né? Ele disse que aquele que é o maior no reino dos céus, aqui será o menor. E este que for menor aqui, será o maior no reino de Deus, né? Então, é essa humildade que a gente fala. Ele fala, explicando aqui também para os discípulos, eu acho que é no capítulo 8, salvo engano, ou é no capítulo 8, ou é no 16, é um pouco a coisa mais à frente. Ele fala dessa questão que os gentios aqui são governados por hierarquia, né? Uns tratam os outros nessa questão de etapa, né? Quem é maior que quem governa, né? Subjuga o outro. E Jesus já diz que no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, o maior, né? Ele não se mostra maior, ele não quer ser melhor do que ninguém. Então esse capítulo 7 aqui, ele traz essa questão de infâmia, né? Até, né? De um querer apontar o do outro, sendo que existe em si algo mais extremo, mais expressivo, né? Então nós temos que ter esse cuidado, esse tratamento. Pessoas que agem dessa forma, né, de se vangloriar em si mesmo, né? Nem parece que não lê, né? Até irmãos, isso aqui é voltado para irmãos, né? Se acham melhor do que o outro, que sabe mais, não lembra que todo esse entendimento, todo esse conhecimento foi dado pelo Espírito Santo de Deus. E a qualquer momento ele leva, né? Foi nos emprestado para que nós pudéssemos exercer ou executar a obra, né? Nós temos que ter esse discernimento, né? Passar a viver, né? Como Pedro, né? 1 Pedro fala, né? De andarmos como Deus em espírito, né? Nós volta e meia, né? Dizemos, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é o juiz, Ele é o mediador, né? Ele é quem vai trazer verdadeiramente a justiça a cada um de nós. E se Ele é assim,
E se em 1 Pedro mesmo ele manifesta essa intenção, né, de que nós devemos caminhar como Deus em espírito, por que nós não nos comportamos como Deus verdadeiramente é em espírito, né? Na hora do trato, na hora do bem-querer, na hora do corrigir com amor, com tolerância. Ora, mas se é corrigir, a Bíblia, vamos falar assim, né? A Bíblia fala para que nós não julguemos uns aos outros, tal, não sei o quê. Mas, meu irmão, quando você com amor, com bem-querer, porque a verdade sem o amor, sem o bem-querer, ela é o julgamento, né? Tem pessoas que falam, né? Eu sou sincero, eu falo a verdade, né? Mas se esquece que a verdade sem o amor, ela é julgamento. Você tem que ter aquele bem-querer. O amor, ele é bem-querer, ele é consolo. Ele é querer fazer o bem, né? Não importa quem. Então, continuando aqui, ó. Como dirás o teu irmão? Capítulo 7, versículo 4, né? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? É assim que você vai dizer? Aí Jesus até chama de hipócrita, né? No versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Primeiro você tem que estar insípido, né? Transparente, limpo, para que você possa então ter condições de poder dizer do outro de forma amável, de forma a querer fazer o bem com essas palavras, porque se não for esse sentido, não tem porquê você fazer isso pelo outro, né? Você só vai estar insultando e corroborando com aqueles que não conhecem, né? Com aqueles que desconhecem o caminheiro, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vai afastar essas pessoas de quererem ao menos conhecer a palavra, né? Por quê? Porque veja só, quando você manifesta esse amor com aqueles que não conhecem, que desconhecem, por assim dizer, vamos colocar desconhecem, porque quando você conhece, você literalmente conhece, né? Agora, quando você ouve falar e nunca pesquisou, você não conhece de fato, né? Então, quando você age com esse zelo, esse cuidado, vai despertar muito mais fascínio e interesse aos olhos de quem desconhece, valorando ainda mais a figura, o nome de Deus. Porque quando nós fazemos essa caridade, né, esse bem-querer, agimos com bem-querer com o outro vai começar a se indagar: que esperança é essa que é manifesta nele, né? Você passa a expressar luz, né? No final no 21, 22 do capítulo 6, ele fala isso, né? Que a candeia do corpo são os olhos, né? Quanto mais bondade nós exercemos, mais luz, né? Mais brilho sai, né? Se expõe dos nossos olhos, né? E também, quanto mais maldade, quanta luz, né? Profunda trevas haverá em nossos olhos, e não haverá esse brilho bondoso, ok? Não deis aos cães, aqui no versículo 6, tá? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Vou fazer uma explicação disso aí, porque eu tenho pessoas que já fui até, não diretamente para mim, né? Falaram para outro achando que a pessoa tinha me dado algo. Aí ela manifestou essa versão aqui. Não dê aos porcos. Como é que tá aqui? Deixa eu ver aqui. Não dê aos porcos as suas pérolas, não sei o quê, né? Teve uma alucinação, né? Uma que a pessoa não estava me dando nada, eu comprei, né? Mas foi aquele comprado por debaixo dos panos, né? Mas enfim. Mas o que eu quero dizer aqui
Não deis aos cães as coisas santas, nem deleites aos porcos as vossas pérolas, né? Não deleitar, né? O que ele quer dizer aqui? O que é mais santo? Pérola é precioso. O que é mais santo e precioso para você, que no caso que para mim, o que é mais santo e precioso é o reino de Deus. A palavra é o reino. A promessa, ela ainda está sendo aqui para mim. Vamos mudar aqui como exemplo, né? Manifesta por meio da palavra, que vai se materializando conforme eu vou crescendo, fazendo uso e seguindo as instruções aqui que Deus me propõe a fazer, né? Então, nesse sentido, as coisas santas para mim, as minhas pérolas que são preciosas, são essas. E por meio dessa preciosidade, eu não posso simplesmente entregar para alguém que não faz por merecer. E eu digo não faz por merecer no sentido de que não dá a mínima. Ele ouve, questiona, mas diz completamente o oposto, ou até mesmo insulta, né, o Espírito Santo, né? Porque na verdade quem vos fala não sou eu quem vos fala, é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus já aqui, ele já diz, ó, no versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Deiteis, eu falei deleitar, né? Não deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que as pisem com os pés, voltando-se vos despedacem. Veja que ele é bem incisivo nesse sentido. Não deis aos cães as coisas santas. E outros, nós fizemos uma analogia, né? O que é dar aos cães, né? Um animal irracional. Ele não vai entender. Você vai falar de Deus para um cachorro, não tem significado nisso. Ou, na analogia tem. Não tem significado que eu digo de você mesmo parar, se virar para um cão e falar de Deus para um cão. Claro, a não ser que você está ali só, entre aspas, treinando, falando para você mesmo, né? Manifestando em você mesmo, que já é uma outra coisa. Mas aqui ele está relacionando cães a pessoas. O comportamento de cães com o comportamento de algumas pessoas que se comportam como cães mesmo à sua frente, né? Forma raivosa, intempestiva, imprevisível até. Tá bom? E continuando a leitura, para que as... aqui eu fiz a leitura. Aí no segundo subtítulo, aqui no caso do capítulo 7, na minha Bíblia, está falando a bondade de Deus. Aí no versículo 7 diz, do capítulo 7, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Que fera, né? Isso. É nesse trecho que ele fala, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, que dizem que a gente deve ser repetitivo no que nós queremos, né, para Deus, bens materiais. Esse capítulo ele não está tratando de bem material, meu irmão. Ele está tratando do espírito, do indivíduo, do como você deve se relacionar com o outro, de que forma você deve agir. Nós somos o sal da terra. Lá no finalzinho do capítulo 6, ele fala isso, que nós somos o sal da terra. Nós temperamos. Nós devemos ser o tempero, né? Nós devemos ser aquilo que, de fato, os profetas, a lei lá atrás sugere que nós sejamos, né? Que aí Jesus lá no capítulo 5 fala, não vai passar um tio, não vai ser tirado nem posto da lei, né? Mas que ela se siga, né? Que é mais ou menos assim, eu vou voltar lá e nós vamos ler melhor. Mas na interpretação é isso, ele diz que não vai tirar um ar, não vai tirar um acento, não vai tirar nada do que está lá. Ele fala que não está para abrogar a lei. Só que a lei, ela é dessa forma que a gente está aqui lendo aqui. O nosso comportamento,
ele é primordial. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é exatamente o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo daquilo que nós deveríamos sempre já termos expresso em nós para com a relação nossa com as outras pessoas. E nós deixamos de fazer isso, né? Aqui no 6:30, capítulo 6, versículo 30. Eu vou ler essa parte aqui, ó, do, né, do capítulo anterior aqui que eu já estou iniciando com vocês. Fala assim: pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Veja só que nesse capítulo 6 é bem material que ele estava tratando. Tanto é que ele falou aqui ó, da veste, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, né? Comer, beber, vestir, as necessidades básicas, que aí lá em cima ele falou dos animais que comem, Deus trata bem, dá o alimento, eles não semeiam, né? Não guardam em celeiros, né? Ele fala isso lá atrás. Que aqui ele está falando para a gente despreocupar, não ficar ansioso, preocupado, trazer pensamentos críticos a nós, nos trazer aquela energia ruim, sendo que Deus trata tão bem esses animais. Aí ele fala, vós não sois mais importantes, né, mais queridos por Deus do que os próprios animais, né? Aí ele fala também da questão da erva do campo e tal, né? Aí continuando, porque todas essas coisas os gentios procuram, né? A saga, o fascínio, né? A busca dos gentios é essa. E aí essa busca que eu li no capítulo 7, versículo 7, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha só, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Aí no versículo 33 do capítulo 6 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, mas buscai primeiro o reino de Deus. A promessa de Deus fala que a gente só vai entrar no reino com quem? Com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós admitirmos, nós nos curvarmos perante Ele, né? E devemos ter recebido dele o galardão para isso acontecer, né? E aí nós adentramos com ele no reino. Adentramos com ele no reino. E no versículo 7 do capítulo 7, ele fala, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja, versículo 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens. Quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Veja que quando ele fala aqui, ó, se vós, pois, sendo maus, sabes dar boas coisas, irmão, a boa, a melhor, a maior e inquestionável coisa que Deus pode e quer nos dar é a vida eterna. É essa capacitação de podermos adentrar no reino de Deus. Ele não está preocupado em nos dar um carro, uma casa, roupas,
tal, isso, tal, aquilo, de marca, terrenos. Não, isso não é, isso é do mundo. Lá atrás ele fala: não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem. Lá no capítulo 6, 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Percebe, irmão? E olha que o capítulo 6 ele trata de bens, de pedidos de necessidade que nós fazemos. E aqui nesse 7, no final do 6, né, do 31 em diante, e do 7, ele está tratando da questão espiritual, do melhor, do mais precioso bem que Deus pode nos oferecer. Ele quer nos dar esse bem maior e mais precioso. E aí, continuando a leitura: portanto, tudo o que vos quereis que os homens os façam, fazei-o também vós. É disso que a lei e os profetas falam. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí eu vou dar um retorno, né? Lá no capítulo 5, versículo 17, para a gente entender essa parte aí, né, que eu acabei de dizer aqui, ó, que cadê? Porque esta é a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? Tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Tudo que você quer que o outro te faça, você tem que fazer antes. Ou sempre, né, por assim dizer. Porque esta é a lei e os profetas. 5,17, aí nós vamos lá no 5,17, aí tem um subtítulo do capítulo 5 que diz assim: o cumprimento da lei e dos profetas, né? Que esta é a lei e o profeta que nós vimos lá no capítulo 7. Aí nós voltamos aqui no capítulo 5 e ele fala assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Então, que foi isso que eu acabei de ler. O comportamento nosso, que é o mais valioso, melhor, o nosso comportamento que nos vai fazer incorporar aquilo que de Deus é o melhor, é o mais maravilhoso, se é que posso falar assim. E aqui no 13 ele vai fazer aquela menção da questão da porta. Entrai pela porta estreita. Que porta é essa? Vai levar aonde essa porta? Não é o reino? A porta estreita é o reino. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, pela porta larga, né, irmãos? Essa porta larga é o caminho da perdição, que aqui ele está dizendo, né? E para que você entenda, então essa questão de bater, né? E abrir-se-vos-á é porta, né? Bater e abrir-se-vos-á. Não tem por que você levar a interpretação de que é em razão do pedido sobre algo que você tanto deseja ou tanto quer. Repetição. Não, no capítulo anterior, ele disse que não façamos como os gentios, sendo nós, em nossas orações, repetitivos. Ele diz isso, tá? Então, para que esse esclarecimento do 7 seja neste sentido espiritual, andemos como Deus em espírito, como diz 1 Pedro.
tá? Essencial no trato, na relação interpessoal com outras pessoas, buscando, né, fazer ao outro aquilo que nós queremos do outro, né? Vou repetir aqui, ó, na parte que fala isso, ó, portanto, tudo, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Que lá atrás que ele diz que não veio abrogar a lei ou os profetas, né? Ok? Aí aqui no 14 do capítulo 7 ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Poucos, meus irmãos, poucos serão aqueles que irão passar pela porta estreita, porque ele tem que se submeter ao outro que maldiz a respeito dele, ao meu respeito, ao seu respeito. Nós que agimos de forma cordial, que lá em 1 Pedro ele diz para a gente bendizer, né? Este que vem nos maldizer, estes que nos provocam o mal, estes que nos açoitam, nos recriminam, né? Falam mentiras ao nosso respeito, nós temos que bendizei-vos deles, para que estes possam se indagar, se questionar. Gravei um vídeo também nesse sentido. Então, a partir do momento que você entende esse pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, esse buscar e encontrareis está no capítulo 6, versículo 3, né? Ou versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá ok, meus irmãos? E aí Jesus nos traz, né, um alerta. Ele pede: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né, meus irmãos? Veja que ele diz para que nós tenhamos a cautela com relação aos falsos profetas. Aqui, nesse momento que Jesus manifesta isso, ele está falando dos fariseus, né? Hoje, dentro das igrejas, existem os falsos profetas e devemos nos acautelar. Ele fala, Jesus comenta a questão da árvore boa, árvore má, né? Mais à frente um pouquinho aqui nós vamos citar esse assunto, esse contexto aqui, nós vamos poder falar bem mais melhor, ia sair ótimo, né? Bem mais incisivo, né? Melhor falar, por assim dizer, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Eu estava essa semana muito inclinado a meditar sobre essa questão. Poxa, repara na trajetória de Cristo que ele bendiz, ele ensina o amor, a caridade, que é tudo isso que aqui está sendo dito, para que nós entendamos como devemos exercer essa evolução espiritual, por assim dizer, né? Que é uma evolução, né? Da ignorância para o entendimento, para conhecimento, sabedoria, né? Compreensão, entendimento, conhecimento, sabedoria. Vai se elevando, né? Então a prática vai exercendo isso. Então nós temos uma evolução aí no caminhar. Não digo nem evolução do espírito, mas uma evolução espiritual, que é de dentro para fora, né? Nesse sentido. E eu percebo, né? Venho percebendo, por assim dizer, que aqueles que são detentores, né? São esses os falsos profetas, né? Em pele de cordeiro, que ele diz. Eles não estão interessados, né, nas coisas de Deus. Eles querem o galardão do homem, né?
que é a riqueza, o dinheiro, a bajulação, né? O bajular, né? Não está interessado, no vídeo anterior eu citei essa questão do galardão nos homens ou galardão de Deus, né? E é claro, aquele momento que Judas volta com as 30 moedas de prata e arremessa a eles, diz: trair um homem justo, um homem santo, né? E aí Judas vira as costas e vai embora, eles pegam: não podemos colocar no dízimo, né? No gasofilácio, né? Porque isto decorre de traição. Meus irmãos, cara, eu fiquei pensando muito nisso nesse momento, sabe? E assim, literalmente, eu comecei a me questionar sobre isso. Nossa, cara, e tem tantas pessoas que fazem isso, né? Acham que, eu acho que, falar a verdade, alguns ainda estão na incerteza se Deus é ou não Deus de fato. Porque se você entende que, no vídeo anterior a gente falou isso, né? Que Deus está oculto, ouvindo a sua oração que está sendo feita em oculto. Que Deus está oculto, observando em oculto o que está oculto na sua oração, né? Tal, a sua ação, a sua caridade, o seu jejum, né? Deus está em oculto sempre. E aí eu acho que a pessoa, ela não tem bem certeza de que Deus é Deus. Eu acho a única explicação que eu encontro. Porque quando você tem essa certeza de Deus, você não tem dúvida de que Ele está vendo. Eu não tenho dúvidas que Ele está aqui. Vou colocar no meu lado direito, né? Que eu vou segurar a mão direita dele, né? Ele vai estar aqui comigo aqui, está aqui conosco. O Espírito Santo está aqui conosco. Eu não tenho dúvidas disso. Tudo aquilo que eu distorcer, eu pagarei um alto preço. Eu estava me questionando hoje e ao mesmo tempo também, né? Muitas pessoas querem se tornar pastores, né? Tal. Eu não tenho esse desejo. Porque a própria Bíblia fala: não fareis muitos pastores entre vós. Porque não entendem a tamanha responsabilidade, cara. Porque se parasse para analisar a responsabilidade do ser pastor, eu acho que se pudesse passar um filme daqueles que levam, parece que, porque eu não entendo, eu já vi em igrejas aí de membros estar passando necessidade ou material ou psicológica e não tem o real empenho do pastor para querer auxiliar e sanar. Eu digo sanar, não estou dizendo só parar um pouquinho, não. Sanar a dificuldade ou a problemática ou até mesmo a doença, né? Então, se você é pastor, não faz isso neste nível, você se deu num momento que, cara, eu digo assim que eu não quero nem pensar no que lhe vai acontecer. Não quero pensar nisso, porque vai ser triste, vai ser deplorável, vai ser lamentável. O que eu posso fazer é orar por você. Sinceramente, o melhor, o maior que eu posso fazer é orar. Porque orar, jejuar, né? Porque veja, é muito tênue essa linha de querer ser pastor. O bom pastor, como é o meu pastor, no caso, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, né, que é o bom pastor, ele cuida, ele protege, ele trata, ele ampara, ele está 24 horas comigo. Ele cura, cicatriza e faz cicatrizar. Não cicatrizar para ficar expresso só, não.
mas Ele sara as minhas feridas na alma. Por quê? Porque é isso que o bom pastor faz. Você não vê em nenhum momento Jesus Cristo com suas ovelhas maldizer e não temperar, né? Ele bate. Tá de reto, Satanás, falou com Pedro, né? Cara, bate, né? Ele falou isso com Pedro, né? Vou tentar lembrar aqui. Tá de reto, Satanás, quando Pedro tenta afastar, né, a crucificação, a ideia da crucificação dele, e ele fala isso. Aí lá na frente, pouco antes dele ser entregue, ele fala: Pedro, tu me amas? Aí ele: sim, Senhor, eu te amo. Apacentai as minhas ovelhas. E por 3 vezes ele faz isso, né? Pedro, tu me amas? Apacentai-vos as minhas ovelhas, né? Apacentar, cuidar, tratar, zelar. Eu acho que é esse o propósito do pastor. O pastor que não tem isso em mente, dessa responsabilidade de ter que tirar dinheiro de onde não existe, ter que tirar forças de onde não existem. Claro que vem de Deus, quando ele é de Deus, vai acontecer, né? Ore, jejue, chame para si a purificação do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, e busque os caminhos. Aqui fala no capítulo 6, não andeis, no capítulo 6, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, porque ou com que vestiremos ou beberemos, né? Todas essas coisas procuram os gentios. Vosso Pai bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você é um bom pastor, você está cuidando. Ah, mas está faltando dinheiro. Não importa, está fazendo, porque você está na obra. Como dizem, você está no manto, né? Você está na obra, você está naquela vitalidade, naquela fortaleza de Deus. O bom pastor, ele está cuidando de você. E você está cuidando das ovelhas dele, está seguindo aquilo que ele falou para Pedro, que Pedro falou para outros que falou para você. Veio de lá, chegou até você, aos seus ouvidos, para que você aja da forma na qual deve agir, né? Então, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos deles, né? Estes só estão interessados no galardão dos homens, né? Aí aqui ele fala do fruto, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, né? Uva de espinheiro? Não. Ou figos dos abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, né? O fruto, claro que tem momentos quando eles falam frutos, fala no seguinte, né? No servo que o serve, no seu mestre e seus discípulos, né? No caso, os discípulos, né? Mas nesse caso aqui, ele está mostrando aquilo na palavra, no que sai da boca dele e no agir dele. Porque esses falsos profetas, eles falam, né? Aprimoram as coisas de Deus, né? Bendizem as coisas de Deus, mas executam o oposto do que falam, né?
Nesse sentido, fica claro o fruto, né? É mais fácil você identificar. Você não vai ter que olhar para os outros, né, para os discípulos deste falso mestre. Basta olhar para aquilo que ele pratica, exerce, dar como exemplo, né? Então, com essa análise, você não mais vai estar sendo enganado. Você vai estar querendo não enxergar. Aí já é outra história, aí já é com você nesse sentido. Igual existem costumes que nem são bíblicos, né? Nem dizem, né? Por exemplo, de se alimentar disso ou daquilo, de, como é que fala? Ou de não participar de um determinado evento. A Bíblia não fala nada disso, né? Nesse sentido de, você não deve participar disso, não deve comer aquilo. Já falou da relação do comer, né? Ou do andar, né? Mas como aqui nosso Senhor Jesus Cristo disse, portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, ele diz, né, que não veio pelos justos. Eu não vim pelos justos, mas eu vim pelos necessitados, eu vim pelos doentes, né? Ele não vai ficar, ele não ficou, né, lá nos castelos junto aos príncipes, os governantes, né? Ele ficou aonde? Em meio às prostitutas, em meio aos ladrões, né, aos cobradores de impostos. Foi nesse meio que aos doentes, aos leprosos, né? Os fariseus nem se misturavam com os leprosos, estava leproso, já afastavam eles, né? Que a lei de Moisés acabava por, né, ter esses meios, mas não era um afastar como os fariseus, no tempo dos fariseus aí já estava existindo. Era um afastar para que a cura fosse alcançada, né? Havia-se todo um cuidado, um trabalho, um tratamento, né, de forma clara, né? Então, a gente passa a entender esse conceito da árvore, né? Boa, frutos bons, árvore ruim, maus frutos, né? Aí ele diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, né? Você retira ela. Claro que, segundo a lei, você chama a atenção, né? Você traz. Aqui a gente lembra que não pode dar o que é precioso, né? A pérola aos porcos, né? Nem as coisas santas aos cães. Mas você vai chamar, tentar fazer com que este, né, vai bendizer dele, no sentido de querer trazer ele, mostrar a ele o erro, ou o que está fazendo ele, que não tem nenhum vínculo com o evangelho, o verdadeiro evangelho, né? Porque o que se fala, se pratica. O verdadeiro evangelho é isso. O que você fala, você pratica. Você não simplesmente só fala, você faz também, né? Aí continuando, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí aqui ele vai dizer quem entra no reino dos céus, do capítulo 7, versículo 21. Tá vendo, meu irmão? É do Espírito que se trata. Essa questão aqui do batei-vos, né? É questão do Espírito. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O que é mais precioso, né? O que é mais valoroso para você, eu acredito que seja buscar sua vida junto a nosso Senhor Jesus Cristo no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, meu irmão, veja que ele vai estar falando da obra, vai estar executando a obra de Deus, né? Mas não vai estar buscando o galardão em Deus, porque quem busca o galardão em Deus obedece, fala e faz, cumprindo categoricamente, rigorosamente falando ao mandamento, aos mandamentos, aos estatutos de Deus. Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, primeiro ele cita a questão do homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. E tudo e todas as coisas, ele coloca aqui as coisas no sentido do intemperismo, né, do vento, do rio, da chuva, combater a casa que está sobre a rocha, mas foi construída pelo homem prudente, que ouviu, né, e executou e falou prudentemente das coisas de Deus, agiu com prudência. E ele vai comparar também aquele que constrói a casa sobre a areia, que é o homem imprudente, que é o qual ele vai dizer: eu não vos conheço. Que aí o intemperismo natural veio, chuva, vento, rio, combateram a casa que estava construída sobre a areia, e foi, ele coloca aqui, grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Então sejamos a prudência, façamos a construção sobre a rocha, amém? Para que nesta casa venha a habitar o grandioso, valoroso Senhor, nosso Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, amém? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Glória a Deus, né, meus irmãos? Veja que ele fala aí, ó, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Era com amor a autoridade, porque não tem coisa maior do que a simplicidade, o amor, a tolerância, a abnegação de um alguém que poderia agir de forma dominante e predominante sobre os outros menores, e este faz com amor, zelo, cuidado, carinho. E olha só o pensamento deles, né? Ensinava como tendo autoridade e não como mão de ferro, né? Com mão de ferro, como falam. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo nesta hora. Quero agradecer a Deus Pai por nos permitir ouvir esse comentário, né? Esse pequeno deleite, esse alimento que nos foi aqui entregue por Deus e pelos seus anjos. Tenho certeza que você que estava aí todo confuso, né, em querer saber
qual a minha busca, né? Qual o meu propósito, qual o meu caminho, o que eu devo fazer, né? Claro que a sua dor, eu não sei qual tamanho é da sua dor nesse momento, eu não sei pelo que você está passando nessas horas, nesses dias, nessas vésperas aí que nós estamos, nem digo nem vésperas, né? Já creio, oro a Deus que já esteja bem, já no fim, né? Dessa pandemia, mas tem pessoas aqui que estão me ouvindo que saíram de um relacionamento, estão abaladas emocionalmente, profissionalmente, estão desempregados, né? Eu digo para que vocês tenham fé, né? Primeiramente tenha fé. E digo com firmeza de quem já passou, tem passado e está passando por algumas questões nesse nível aí que eu chamo de hard, né? Levando até um humor sarcástico aqui para a gente contemporizar, né? Porque a gente não deve esmorecer. Como diz essa última parte aqui do capítulo 6, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mau dia, né? Lá no versículo 34 do capítulo 6. Então eu rogo a Deus por cada um de vós, agradecer também aos meus novos seguidores aí, que se inscreveram, ou aqueles que receberam esse vídeo em compartilhamento. Agradeço a feliz, rica oportunidade de ser eu aqui um instrumento para poder aqui proferir a palavra de Deus. Eu espero que tenha contribuído na tua vida. Deus é contigo, Deus está com cada um de nós em todos os momentos. Ele intercedeu junto ao Pai em favor a nós para que nos enviasse para sempre o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Então Ele está constantemente. Deus não está contigo somente quando você vai orar, quando você vai jejuar, quando você vai à igreja. Não, meu irmão. Deus está contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Pode acreditar nisso. Ele quer que você creia nisso. Amém? Fiquem com Deus. 57 minutos aí, quase uma hora. Eu quero agradecer a oportunidade, e aquele que puder se inscrever, que se inscreva, dê seu like, compartilhe com aquele que precisa dessa palavra. Amém, meu irmão? Fica com Deus. Um forte abraço. Até mais.